No episódio anterior, falamos sobre o retorno de Jacó para a Terra Prometida e a aliança feita com Labão. Hoje falaremos sobre o drama de Jacó e Esaú, a visão dos anjos em Maanaim, a luta com Deus no Val de Jaboque, a história do demônio noturno, a mudança de nome de Jacó para Israel e o resultado desta experiência espiritual fantástica. Jacó havia fugido de Esaú 20 anos antes e havia fugido de Labão, e agora ele sabia que mais cedo ou mais tarde haveria de se encontrar com Esaú, pois não havia como fugir do seu passado e não colher aquilo que havia semeado. Muitas vezes tentamos nos esquecer de nossos pecados, mas o fato é que os nossos pecados não se esquecem de nós. Deus havia perdoado Jacó, mas as consequências do que ele havia feito ao pai e ao irmão, nem o tempo e nem a distância poderiam mudar. Jacó seguiu o seu caminho para Betel, o destino que Deus havia lhe indicado. Geograficamente, isso não levaria a qualquer lugar próximo de Esaú, que habitava no extremo sul do Monte Seir. Mas, espiritualmente, Jacó não podia chegar a Betel por outro caminho. Deus lhe prometera a terra, e um dia as suas fronteiras se delimitariam com o território de Esaú. Além disso, para encontrar-se com Deus, era preciso reconciliar-se primeiro com seu irmão. E diante deste fato, Jacó foi surpreendido ao ser encontrado, não por Esaú, mas por um exército de anjos. Ele exclamou: "Este é o exército de Deus", chamando o lugar de Maanaim, que é uma forma dupla hebraica, uma construção gramatical usada para descrever algo que aparece em pares, como olhos, ouvidos ou mãos. Desta forma, a palavra pode significar dois acampamentos, talvez um subindo e outro descendo, como em Betel. Mas é mais provável que Jacó tenha usado a palavra Maanaim para se referir ao acampamento celestial e ao seu próprio acampamento, visto que a sua família também era povo de Deus. Correspondente aos anjos do céu está o povo de Deus na terra. São os dois lados da família celestial, não é? Tanto no caminho da saída como no caminho da entrada em Canaã, esses mensageiros celestes vieram ter com Jacó para fazê-lo cônscio da presença celestial e para lhe assegurar da proteção divina. Podemos então imaginar um acampamento interno formado pelo grupo de Jacó e outro externo formado pelos mensageiros de Deus, que formavam um círculo de proteção à volta dos viajantes. Um lindo quadro de segurança e proteção e serenidade de alma, não é? Maanaim ficava a leste do rio Jordão, em Gileade, perto do rio Jaboque. Jacó sabia que precisava resolver sua questão com Esaú e temia que Esaú pudesse feri-lo. Mas Jacó estava disposto a buscar paz, fazendo o primeiro movimento para estabelecer uma nova relação. Para esse propósito, enviou mensageiros a Esaú, que morava na terra de Seir, ao sul, ao território de Edom. Seir significa peludo, cabeludo, e provavelmente havia ali muita vegetação, embora não mais atualmente. Seir ficava a muitos quilômetros de Maanaim, ao sul do Mar Morto, e estendia-se até o Golfo da Arábia. Antigamente, esta terra era possuída pelos Horeus, mas Esaú, com seus filhos, os expulsaram, destruindo-os, e habitaram no lugar deles, dando cumprimento à previsão feita por seu pai de que ele viveria pela espada. Edom significa vermelho, e é uma alusão ao repasto vermelho que Jacó vendeu a Esaú em troca do direito de primogenitura. Além disso, lembre-se que Esaú era ruivo. Essa alcunha foi dada a Esaú e passou dele para a terra em que fora habitar. Tornou-se um nome alternativo para Seir e para a Idumeia, além de designar a terra e seus habitantes, os descendentes de Esaú, ou, coletivamente, todos os idumeus.
Os mensageiros foram enviados para contar a Esaú uma breve história da vida e dos atos de Jacó, desde que se tinham visto pela última vez cerca de 20 anos antes. Jacó não havia residido com Labão de forma permanente. Fora ali apenas um peregrino. Agora estava voltando para casa. Os patriarcas de Israel foram peregrinos e forasteiros na terra. Jacó parece ter transmitido a ideia de que já havia sofrido bastante nas mãos de Labão, pelo que, por assim dizer, já havia pago a sua dívida. Isso posto, muito apreciaria se recebesse um tratamento bondoso das mãos de Esaú. A mensagem deixava claro que Jacó havia trabalhado muito e enriquecido. Talvez isso indicasse que ele presentearia Esaú, a fim de suavizar a indignação de Esaú. Jacó não merecia a amizade de seu irmão, mas tinha esperança de poder comprá-lo. Bens materiais serviriam para corrigir as contas. É bem possível que tenha sido isso que de fato aconteceu. Esaú também havia enriquecido. E por que se importaria com coisas materiais? A mensagem de Jacó era pacífica. As palavras meu senhor e teu servo era a linguagem de cortesia da época. A linha central do recado dizia: "Sê amigável para comigo". Ou seja, Jacó buscava as boas graças de seu irmão gêmeo. Era um apelo em favor da paz e das boas relações, pois o pedido para encontrar graça aos olhos de Esaú equivalia a um pedido de perdão pelos erros passados. O que poderia ser pior do que o silêncio de Esaú e sua rápida aproximação com forças armadas? Tente imaginar o que devia estar passando pela cabeça de Jacó. Ele havia enviado uma mensagem, mas a única coisa que recebera foi a notícia da aproximação de Esaú e seu exército de 400 homens. Devemos imitar a reação de Jacó. Ele planejou, orou, planejou novamente, orou novamente, planejou de novo. Seus movimentos não expressaram falta de fé, pois a Escritura aprova a estratégia quando é instrumento e não um substituto de Deus. Guarde isso aí no seu coração. As orações de Jacó mostram onde a sua confiança estava, mesmo diante de seu temor e angústia, devido ao relato dos seus mensageiros que confirmou suas mais profundas suspeitas de que a antiga ameaça de Esaú contra ele não cessara ao longo dos anos e sua vinda sinalizava apenas desastre. Jacó então preparou-se para o ataque, dividindo as pessoas e os animais em 3 bandos, pois se um fosse ferido, o outro escaparia. De modo louvável, a despeito dos planos de apaziguar seu irmão, Jacó orou por libertação, lembrando-se das ordens de Deus e da promessa da aliança, reconhecendo sua própria angústia e confessando sua indignidade perante o Senhor. Essa foi a primeira oração documentada de Jacó desde o seu encontro com Deus em Betel, a caminho de Labão. Esta prece comovente é um modelo de sua espécie. Repousa firmemente no alicerce da aliança, mandamento e promessa. Jacó dirigiu suas orações ao Deus de seu pai Abraão e seu pai Isaque, identificando este Deus com o Senhor, que lhe dera mandamentos e promessas. Era o mesmo Deus que encontrava seus servos a qualquer hora e em qualquer lugar que quisesse. Era o Deus que tinha o direito e o poder de dizer: vai e volta. Tinha a integridade e o poder de cumprir sua promessa de estar com Jacó e lhe fazer-lhe bem. Jacó mostrou o verdadeiro espírito de culto em sua admiração da misericórdia de Deus. Não havia arrogância hipócrita na oração de Jacó, que prontamente admitiu sua indignidade em receber as beneficências divinas, ou seja, ações de bondade da parte de Deus. A fidelidade seria as mensagens de mandamento, promessa e instrução. A elevação de Jacó da pobreza para a riqueza era devida inteiramente à ajuda de Deus. Contudo, devido ao natural medo humano, a caravana foi separada por causa do esperado ataque de Esaú.
O alvo da oração era obter livramento divino, pois Jacó estava tomado pelo medo. Sua morte e a matança de suas esposas e filhos pareciam iminentes. Terminou a oração pleiteando a validade das promessas divinas e a fidelidade de Deus em cumpri-las mediante proteção preventiva. Nós poderíamos esperar que uma oração com um conteúdo teológico tão sólido quanto ao apresentado traria a paz de Deus ao coração de Jacó, mas não foi o que aconteceu e em sua inquietação Jacó resolveu agir. Eu o aplacarei, disse Jacó e preparou um presente caro. A inquietação de Jacó reflete a inquietação de muitos de nós. Será que somos tão diferentes de Jacó? Será que após o momento de oração conseguimos confiar plenamente em Deus? Que esta seja uma realidade em nossas vidas. Amém? O presente de Jacó foi algo muito bem escolhido, consistindo em cerca de 580 animais, dentre os seus melhores rebanhos. E Jacó dividiu em 3 diferentes grupos e ordenou que os servos deixassem um espaço entre os rebanhos, de modo que Esaú não pudesse evitar de se impressionar com a generosidade de seu irmão. Além disso, cada servo deveria dizer a mesma coisa a Esaú: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. Com essas palavras, teu servo e meu senhor, Jacó estava se humilhando novamente, mostrando a sua cordialidade e o seu respeito, mesmo diante do fato de que Deus o havia feito senhor sobre seus parentes, inclusive sobre Esaú. Jacó planejou seguir discretamente atrás do último rebanho, esperando que o impacto do presente preparasse Esaú para perdoá-lo e recebê-lo quando finalmente se encontrassem. O verbo aplacarei, kafer, significa literalmente cobrir. Eu cobrirei o rosto dele. Uma expressão idiomática de difícil tradução que veio a significar a tristeza do ofertante por ter cometido uma ação errada e seu desejo de pedir perdão para que uma relação correta e aproveitável fosse estabelecida. Esta é a primeira ocasião em que a palavra é usada na Bíblia com esse significado. Quando essa mensagem simbólica era transmitida ao indivíduo contra quem se havia pecado, esperava-se que a raiva mudasse em misericórdia, com a resposta de franqueza e sinceridade que tornaria a reconciliação uma realidade. Jacó ficou aquela noite no acampamento, mostrando que a apresentação dos presentes a Esaú tomou um dia inteiro. Nesse momento, Jacó e sua família estavam acampados junto ao val de Jaboque. Ele não sabia ainda, mas nesse local ele passaria por outra grande experiência espiritual. O anjo do Senhor o guiava passo a passo. Que o Senhor nos conceda esta mesma graça. Amém? Naquela mesma noite, Jacó tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ele estava com a sua família imediata, que estava ao seu lado o tempo todo. Sua filha Diná, sem dúvida, também estava presente, embora ela não seja especificamente mencionada. Ao todo, eram 17 pessoas, incluindo Jacó. O val de Jaboque era o lugar onde o ribeiro podia ser atravessado. Esse ribeiro, ou riacho, quase um filete de água, descia dos montes da Arábia, passava perto da fronteira com os amonitas, regava a cidade de Rabá e então passava entre Filadélfia e Gerasa e finalmente desembocava no Rio Jordão, perto do lago ou mar da Galileia, que ficava a quase 5 quilômetros dali, mais para o sul. Atualmente esse ribeiro chama-se Wadi Zarca, nome que significa torrente azul. Posteriormente formou a fronteira entre as tribos de Manassés e Gade. No hebraico, o nome desse rio significa fluir fora ou fluir adiante. Jacó tinha tido a sua Betel, mas agora teria o seu Jaboque, lugares associados a significativas experiências espirituais que lhe haviam transformado a vida. A transformação espiritual é um processo gradual e eterno. Ninguém chega a atingir nessa vida todo o seu potencial, mas estará sempre avançando nessa direção. E sem dúvida,
isso continuará ocorrendo até mesmo em nossa pátria celestial. A glorificação será um processo eterno. Jacó enviou à sua frente tudo quanto lhe era precioso, sua família e os rebanhos que estavam com ele. Todos estavam em segurança no alto da serra ao sul, mas o profundo vale, sem que ele o soubesse, estava destinado a ser o palco de seu conflito solitário com um homem. Na verdade, aquele que lutava com ele não era um simples homem. Os intérpretes judeus explicavam de diferentes formas. Maimônides diz que foi uma visão. Joséfo diz que foi um fantasma. E o Targum de Jonatas diz que foi tudo imaginário, ou o anjo Miguel. Oséias 12, versículo 4, mostra-nos que sua luta não foi apenas física, mas também espiritual. Como é óbvio, o versículo 26 desse capítulo indica a mesma coisa. Jacó pediu uma bênção antes de permitir que o homem se fosse. O verso 28 mostra-nos que o homem era divino, e lemos no verso 30, vi a Deus face a face. Quem era esse homem, afinal? Muitos eruditos creem que temos aí uma aparição do Logos no Antigo Testamento, o qual séculos depois iria se manifestar na pessoa de Jesus de Nazaré. Sua aparição aqui era uma fusão da natureza divina com a natureza humana. Outros estudiosos dizem que era um anjo do Senhor, pois a experiência de Jacó incluiu vários encontros com os anjos. E vimos que os anjos podem assumir um corpo físico, mesmo temporariamente. Fato é que esta experiência foi um ponto decisivo na história de Jacó. Ficar a sós com Deus é o único meio verdadeiro de se chegar a um conhecimento justo de nós próprios e dos nossos caminhos. Nunca poderemos receber um verdadeiro conhecimento da natureza e todos os seus atos até os termos pesado na balança do santuário e ali, então, verificarmos o seu valor verdadeiro. Seja o que for que pensarmos de nós próprios e o que o homem possa pensar de nós, a grande questão é saber o que Deus pensa de nós. E a resposta a esta pergunta só pode ser ouvida quando ficarmos sós com Deus. Longe do mundo, longe do eu, longe de todos os pensamentos, argumentos, cálculos e emoções da natureza, e só com Deus. Desse modo, e só assim, podemos obter um juízo correto de nós próprios. Notemos que não foi Jacó quem lutou com um varão, mas um varão que lutou com Jacó. Esta cena é vulgarmente mencionada como um exemplo do poder de Jacó na oração. Que não é assim é evidente pela simples redação da passagem. O eu lutar com um homem e um homem lutar comigo são duas ideias totalmente diferentes para a mente. Se sou eu quem luta com o outro, é porque pretendo dele alguma coisa. Se, pelo contrário, é outro que luta comigo, é porque deseja conseguir alguma coisa de mim. Ora, no caso de Jacó, o objetivo divino era levá-lo a ver que criatura pobre, fraca e inútil ele era. E quando Jacó resistiu tenazmente ao tratamento divino, o varão tocou a junta de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. A sentença de morte tem que ser lavrada sobre a carne. O poder da cruz tem que ser compreendido antes de podermos andar firmemente com Deus. Até aqui, temos seguido Jacó por entre todos os meandros expedientes do seu extraordinário caráter. Ele fez planos e os colocou em prática durante a sua estadia de 20 anos com Labão. Mas não foi antes de ter ficado só que teve uma verdadeira ideia da sua inutilidade. Então, havendo sido tocado o centro da sua força, ele pôde dizer: não te deixarei ir. Isto foi uma nova era na história do suplantador e engenhoso Jacó. Até aqui, ele havia se agarrado aos seus meios e caminhos, mas agora é levado a dizer: não te deixarei ir. E note que Jacó não se exprimiu assim até que a juntura da sua coxa foi tocada. Este simples fato é suficiente para concretizar a verdadeira interpretação de toda a cena. Deus lutava com Jacó para o levar a este ponto. Já vimos que, quanto ao poder de Jacó na oração, tão depressa pronunciava algumas palavras a Deus, mostrava logo o verdadeiro segredo da independência da sua alma, dizendo: eu aplacarei a Esaú com o presente que lhe darei. Você acha
que ele teria dito isso se tivesse realmente compreendido o significado da oração ou da verdadeira dependência em Deus? Certamente que não. Se tivesse esperado só em Deus para aplacar Esaú, poderia ter dito: eu o aplacarei com o presente? De certo que não. É preciso que Deus e a criatura conservem o seu lugar distinto, e sempre assim será com toda a alma que conhece a santa realidade de uma vida de fé. Possamos nós aprender a confiar mais simplesmente em Deus somente, para que assim a nossa história possa ser mais caracterizada por aquela santa elevação acima das circunstâncias através das quais estamos passando. Não é uma coisa fácil chegar a conhecer-se a nulidade da criatura até o ponto de poder dizer-se: não te deixarei ir se me não abençoares. Dizer isso do coração e permanecer no seu poder é o segredo de todo verdadeiro poder. Jacó disse-o quando a juntura da sua coxa foi tocada, mas não antes. Lutou muito até ceder, porque a sua confiança na carne era grande. Porém, Deus pode deprimir até o pó o caráter mais altivo. Ele sabe como tocar a mola do poder da natureza e escrever a sentença de morte inteiramente sobre ela. E até que isso não seja feito, não pode haver verdadeiro poder com Deus ou homem. Temos de ser fracos para podermos ser fortes. O poder de Cristo só pode repousar sobre nós em ligação com o conhecimento das nossas fraquezas. Alguns estudiosos dizem que o encontro de Jacó em Peniel pode ser encarado como um teste de aptidão de Jacó para as tarefas mais importantes que estavam por ser-lhe confiadas. Deus provou Abraão pedindo-lhe algo que ele possuía. Provou Jacó demonstrando como ele desejava intensamente uma coisa que só Deus podia lhe dar. Essa passagem deixa claro que somente um mensageiro divino poderia abençoar e mudar o nome de Jacó. E nesse caso, como os seres angelicais são apenas servos de Deus, grande parte dos estudiosos diz que realmente se trata do Logos de Jesus Cristo em sua forma humana pré-encarnada, ou o próprio Deus em forma humana, que normalmente é chamado de o Anjo do Senhor, título alternado com Deus ou o Senhor. É importante mencionar que alguns críticos consideram a natureza etimológica dessa passagem com base numa história antiga de um santuário em Peniel que retrata uma luta com o demônio noturno que guardava o Jaboque. Você já ouviu falar disso? Penso que é importante que você saiba disso, pois em nossos dias muitos se levantam para defender esta interpretação. Eles vão dizer que este conto não tinha conexão com Jacó, porém mais tarde o seu nome foi associado com Jacó pelo escritor bíblico, que usou esta história para ensinar uma verdade permanente a respeito de Deus e do homem. Esta historieta falaria mais da peregrinação de Israel com Deus do que da de Jacó. No entanto, a interpretação bíblica que devemos dar é que, se de fato houve uma historieta litúrgica antes do que aconteceu com Jacó, isso não significa que o que aconteceu com Jacó não foi uma experiência real. O que pode ter acontecido é que, na medida em que foi sendo contada, no decorrer dos séculos, a historieta começou a ser contada misturando-se com a narrativa histórica acontecida com Jacó. Somado a isso, não sabemos que tenha havido nenhum santuário em Peniel, nem alguma crença de que residisse no Jaboque algum demônio noturno que protegia o local. Mas note que quando Jacó se encontrou com o anjo, ele já havia mandado a família atravessar o Jaboque no escuro e sem interferência alguma. Ele mesmo provavelmente havia ido com eles e voltado mais tarde. Portanto, nessa hora, onde estava o demônio noturno protetor do ribeiro? Não é? O argumento primário para a presença do demônio da noite nesta historieta é o fato de que o homem pediu a Jacó que o deixasse ir, porque o dia estava rompendo. Ao alvorecer, esses seres geralmente perdiam o seu poder. Contudo, há outras alternativas. Esse pedido, feito pelo anjo, foi entendido por um midrash judaico posterior com um improvável significado.
preciso cantar no coral da manhã ante o trono de Deus. No entanto, outra sugestão mais provável é que o pedido foi feito por amor de Jacó e não para o bem daquele que lutava com ele. Pois a narrativa implica em que a visão de Deus, apesar de obscura, foi face a face. E desta forma, para a proteção de Jacó, Deus retirou-se com a alvorada. E quando o sol nasceu, Jacó estava sozinho. Ademais, Jacó disse que não o deixaria ir se antes não fosse abençoado por ele. Se fosse algum demônio noturno, Jacó saberia e não faria tal pedido. Após pedir àquele que lutava com ele para abençoá-lo, Jacó recebeu a seguinte pergunta: qual é o teu nome? Esta pergunta foi feita não porque aquele que a fez não conhecesse a resposta, mas para que ao declará-lo, Jacó expusesse a sua verdadeira natureza. Ele era o suplantador, o ardiloso, o pegador de calcanhar, ou enganador, o homem ambicioso que vivia por sua própria sagacidade. Mas ele teve o nome mudado, significando que desde então a sua vida tomaria uma nova direção. Israel significa lutador de Deus, ou ele luta com Deus, ou aquele que persevera, ou príncipe de Deus. Jacó se tornou o poderoso Israel, aquele que lutara com um ser angelical e vencera mediante um poder miraculoso. Agora era um príncipe de Deus que poderia prevalecer diante de Deus e dos homens. Tinha lutado contra disparidades impossíveis e tinha vencido. Deus lutaria por meio dele na futura nação de Deus, e essa nação venceria. O Messias viria ao mundo por intermédio dele, a fim de abençoar todas as nações, em consonância com o pacto abraâmico. Diante da mudança de seu nome, Jacó, agora Israel, perguntou o nome daquele que lutara com ele. Saber o nome de um homem dá a alguém mal intencionado algum poder sobre ele, conforme as religiões mágicas. Mas a Bíblia considera o nome como um indicativo potencial do caráter de quem o leva. Declarar o nome de alguém podia ser, às vezes, um ato de autorrevelação. E quanto a Jacó, a mudança de nome, como se deu com Abraão e com Sara, indicava mudança de status e mudança do seu interior. Jacó não tinha certeza de quem estava lutando com ele até ao término do combate, pois o ser que lutara com ele não revelou seu nome. Tal como, em outra ocasião, o mesmo ser recusou-se a dizer seu nome a Manoá. Jacó se levantou e, mostrando sua nova mentalidade, chamou o lugar de Peniel. Peniel, ou Penuel, significa face a face com Deus ou face de Deus, pois embora esse tipo de visão fosse tido como potencialmente fatal, Jacó, além de não morrer, obteve o favor de Deus e recebeu a graça de crescer espiritualmente em resultado da experiência. Ninguém jamais poderá ver Deus em sua verdadeira essência. Ninguém. Mas ele tem sido visto de maneiras secundárias, figuradas e visionárias. Quando Jacó passou a Peniel, o sol acabara de nascer. E ele estava mancando. Sua própria inaptidão física lhe seria testemunha constante de que a batalha realmente havia ocorrido. Não foi apenas uma visão. Seus descendentes também tinham de comemorar o fato, abstendo-se de comer a coxa ou o músculo do nervo ciático de animais que costumavam comer. E essa proibição de comer essa parte dos animais não aparece, é importante dizer isso, tá? Não aparece no Velho Testamento, mas se acha no judaísmo rabínico. E junto com os dois nomes, Israel e Peniel, veio a ser um terceiro lembrete final desta noite decisiva. Isso é algo no mínimo intrigante, pois não há menção a isso em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento e tampouco foi uma exigência na lei de Moisés, mas é mencionada no Talmud judaico como lei sagrada. A razão não é tanto pelo alimento em si, como se ele fizesse mal, mas é uma recordação concreta, um memorial para lembrar a vitória espiritual de Jacó em relação à luta que ele teve com o anjo. É uma maneira hebraica de pensar como o contrato com Labão, que precisou de uma coluna de pedra levantada. Era um elemento concreto que marcava a lembrança desta história. E podemos tirar muitas lições desse texto.
O fato de o pecado contra os outros também ser um ato que afeta a relação de Deus com o homem é central nesse episódio. Jacó não tinha de enfrentar somente Esaú, teve de enfrentar Deus em primeiro lugar. Aliás, Deus o enfrentou na agitação da culpa para levá-lo a um pleno reconhecimento da pecaminosidade do seu ser e da necessidade de mudança radical. Jacó lidava com um problema difícil. Se ele não conseguisse resolver realisticamente sua alienação de Esaú, ou procurasse tratá-la de maneira desonesta e inadequada, ele corria o risco de inflamar ainda mais a raiva de Esaú. Semelhantemente, se ele não confessasse seu pecado a Deus, ele incorreria no desgosto divino. Desta forma, fica claro que, na verdade, o nosso verdadeiro problema é espiritual e moral. A experiência de Jacó nos faz entender que Deus é que sustenta tudo e que nós somos preservados dos problemas e conflitos que nos cercam pela graça de Deus. Inteiramente pela graça de Deus. Considere a experiência de Jacó e esteja certo de que Deus quer te dar uma experiência espiritual profunda para que as questões mais sérias de sua vida sejam de fato resolvidas em Deus. Jacó nos ensinou que a fé é a aceitação da misericórdia imerecida de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com os seus contatos para que outros possam estudar a Bíblia também. Aqui você tem a oportunidade de estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica. Então não perca essa oportunidade, tá? Convide seus familiares, seus amigos para que possam fazer isso juntinho com você. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.